A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Isaías Júnior e estou aqui para falar com vocês um pouco acerca da importância da teologia ministerial. A Bíblia afirma que a capacitação para a prática ministerial nas igrejas é imprescindível. A teologia ministerial é necessária para que possamos servir a Deus de forma eficaz. Ela nos fornece conhecimento, habilidades e experiência para o exercício do ministério. A palavra de Deus é a base de todo ministério eficaz. Isso é, sem dúvida. Os pastores, líderes e ministros precisam ter um profundo conhecimento da palavra para que possam ensinar, pregar e aconselhar de maneira bíblica. A teologia ministerial fornece aos que lideram e pastoreiam uma compreensão mais profunda da teologia cristã. E isso é importante para que possamos entender os ministérios, dons e talentos que Deus deu à igreja e como eles se aplicam à vida prática. Dessa forma, o ensino da teologia ministerial é essencial para que os ministros e líderes desenvolvam as habilidades necessárias para o seu ministério. A Bíblia nos fornece exemplos dessa importância para a capacitação do ministério. Por exemplo, Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo, mas ele também recebeu treinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Confira Atos 9, de 1 até 19. A capacitação na teologia ministerial é um investimento importante para a igreja, pois ela ajuda a garantir que os ministros sejam equipados para servir de forma eficaz e cumprir a missão da igreja. Em Efésios 4, Paulo diz que Deus deu aos crentes dons espirituais e ministeriais para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons são dados para que os crentes possam servir uns aos outros e cumprir a missão da igreja. A falta de capacitação para o ministério, para o exercício ministerial na igreja, pode levar a uma série de perigos e problemas. Um ministro que não é bem fundamentado na teologia pode ensinar ou pregar erroneamente, levando as pessoas a crerem em coisas que não são verdadeiras. Pode ensinar uma heresia, levando as pessoas até a se desviarem da verdade bíblica. Quem exerce liderança na igreja precisa ser capaz de responder às perguntas das pessoas sobre a fé cristã de forma adequada e verdadeira. Em 2 Timóteo, Paulo escreve: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sem dúvida, um grande perigo da falta de capacitação ministerial é a propagação de erros teológicos. Paulo está alertando sobre o perigo dos falsos mestres, que ensinarão heresias para satisfazer seus próprios desejos. Esses falsos mestres podem ser perigosos, porque podem levar as pessoas a se desviarem da verdade bíblica. Outro perigo da falta de capacitação ministerial é uma liderança ineficaz. Em 1 Timóteo, Paulo estabelece os requisitos para os líderes da igreja. Ele diz que os líderes devem ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, temperados, sóbrios, modestos, hospitaleiros, aptos para ensinar, não dados ao vinho, nem violentos, mas cordiais, não briguentos, não avarentos, que governem bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Paulo aqui está enfatizando a importância da capacitação ministerial para os líderes da igreja,
Os líderes devem ser pessoas de caráter e integridade, com habilidades e conhecimentos necessários para liderar a igreja de forma eficaz. Um ministro que não tem as habilidades e o temperamento necessários não pode ser capaz de liderar a igreja de forma eficaz. Isso pode levar a conflitos, desordem e falta de progresso. Um líder precisa ser capaz de lidar com situações difíceis, como conflitos na igreja ou crises pessoais. Por fim, a falta da capacitação ministerial também pode levar a atos desonrosos. Em 1 Timóteo, Paulo também escreve: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é enfatuado e nada sabe, mas delira com questões e contendas de palavras, das quais surgem invejas, contendas, blasfêmias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que tornam a piedade uma fonte de lucro. Paulo está alertando Timóteo sobre o perigo dos falsos mestres, que podem se envolver em atos desonrosos, como o abuso de poder, corrupção ou imoralidade na igreja. Esses falsos mestres podem prejudicar a reputação da igreja e afastar as pessoas de Deus. Um ministro, um líder que não é bem preparado, pode se envolver em atos desonrosos, como abuso de poder, corrupção, imoralidade, e isso prejudica todo o progresso da igreja. Dessa forma, nós entendemos, nós vemos que a teologia ministerial desempenha um papel crucial na vida da igreja. Ela se concentra no estudo e na aplicação prática dos princípios teológicos para orientar e capacitar os líderes no exercício das suas funções. Através do estudo da teologia ministerial, os líderes são equipados com conhecimento teológico, habilidades pastorais e ética para orientar e cuidar das pessoas em suas comunidades cristãs. A aprofundar-se na teologia ajuda aos líderes a interpretar corretamente as Escrituras, permitindo que ofereçam ensinamentos claros e relevantes aos fiéis. A teologia ministerial oferece ferramentas práticas para lidar com questões contemporâneas, desafios éticos e sociais, preparando os líderes para orientar suas comunidades de maneira sensível e eficaz. Ajuda os líderes a cultivar um entendimento mais profundo da sua fé, promovendo seu próprio crescimento espiritual e capacitando-os a seguir os outros em suas jornadas espirituais. Ao estudar a teologia ministerial, os líderes aprendem a lidar com a diversidade de opiniões dentro da igreja, promovendo um ambiente de respeito e diálogo construtivo. Permite também que os líderes apliquem princípios teológicos de forma relevante às necessidades específicas de suas congregações e contextos culturais. Em resumo, a teologia ministerial é vital para a igreja, pois não apenas oferece uma base sólida de compreensão teológica, mas também capacita os líderes a exercerem seus papéis com sabedoria, compaixão e relevância em um mundo em constante mudança. Venha se aperfeiçoar conosco, venha crescer em conhecimento e graça, e certamente Deus vai te usar com eficácia e poder na sua obra.